Eu costumo dizer que Deus não perde uma só oportunidade de falar conosco. Deus fala conosco, irmãos. Sempre que eu estou para pregar, eu peço a Deus que Deus confirme no culto a palavra que o Senhor me deu. Por incrível que pareça, Deus usou uma criança. Aleluia! Para confirmar a palavra. Deus, o Senhor é tremendo. Deus usou uma criança para confirmar a palavra que Ele me deu. Aleluia! Que você possa estar atento nessa noite. Aquilo que Deus quer falar com você. Porque Ele já falou comigo, irmãos. Ele vem falando. Confesso que para chegar aqui foi difícil. A irmã me fez um convite a semana passada. Um dia depois que ela me fez um convite, comecei a perder a sensibilidade das pernas, das mãos. E tive que ir para o médico. 2 dias depois que ela me fez o convite. Quando eu cheguei no médico, o médico disse: você tem algum exame de ressonância magnética recente? Eu disse: tem 1 de dezembro desse ano, do ano passado. Ele disse: cadê o seu exame? E aí ele olhou o exame e ele disse: olha, você tem um nódulo no osso da coluna que está atingindo a sua vértebra. Se você não for operado o mais rápido possível, você vai perder os movimentos. Eu tomei mais um susto, né, irmão? Fiquei assustada assim na hora. Mas quando eu cheguei em casa, irmãos, eu digo que eu tenho um quarto de guerra. Eu cheguei no meu quarto, sentei ali na minha cadeira e comecei a dizer: Jesus, eu não aceito nunca ficar na cadeira de roda. Eu até aceito que o médico diga: você vai morrer amanhã, porque morrer é natural. Mas ficar na cadeira de roda não. Aí eu comecei a pedir ao Senhor, comecei a pedir a Deus, eu disse: ó, Jesus, o Senhor sabe, né? Eu tenho que cumprir a agenda. Irmãos, eu passei a semana toda. Minha mãe mandou me pegar e eu fui para casa da minha mãe. E eu disse assim para ela: na segunda-feira eu tenho que ir para casa. Eu tenho que cumprir a minha agenda. Por incrível que pareça, eu vou dizer a alguns irmãos: todas as vezes que o Senhor me dá a oportunidade para pregar, é o dia que eu estou vendo. Hoje eu já levantei, eu gosto de tocar violão pela manhã. Aí eu comecei a tocar o meu violão, já comecei a louvar ao Senhor. Aleluia! Eu digo uma coisa aos irmãos: a última palavra quem dá é o Senhor. Eu tenho dito a Satanás: Satanás, só tem o seguinte, eu já venci. Se eu morrer agora, eu já venci. Porque eu sei para onde eu vou. Aleluia! Não importa o que o diabo se levante na sua vida, você já é mais do que vencedor. Não é eu que garanto. É Jesus. Jesus garantiu isso. Aleluia. E aí eu retornei para o médico na segunda tarde e ele me disse assim: tem um negócio que eu acho interessante de você. Você tem um corpo doente e um espírito sadio. Eu disse dessa forma. Eu disse: está tudo certo. Porque é o Espírito que sustenta o corpo. Aleluia. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 12. Aleluia. Versículo 29. Amém, queridos? Amém. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte, arrebatar os seus bens, sem primeiro não amarrar o homem forte e depois saquear sua casa? Aleluia. Pode fechar sua Bíblia. Livro de João. Não precisa abrir não. João 10:10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. A criança leu aqui. O ladrão veio para quê? Matar, roubar e destruir. Vou fazer uma pergunta à igreja. De que maneira
maneira você pretende enfrentar Satanás? Porque a parábola está dizendo, conta a história de um homem valente, bem armado. E a palavra está dizendo que ninguém consegue entrar na casa desse homem sem primeiro não dominá-lo. Aleluia. E você vai me perguntar assim nessa noite: o que se trata, missionário? Batalha espiritual. Aleluia. O Senhor levantou a igreja e disse: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho, libertai os cativos, curai os enfermos, apregoai o nome aceitável do Senhor. Muitas das vezes nós estamos pregando aqui na igreja, adorando o Senhor na igreja, mas o nosso filho está nas drogas, está na prostituição, o outro marido está na cachaça. De que maneira você pretende enfrentar Satanás? Primeiro eu quero dizer uma coisa para você. Se você não for mais forte do que ele, e você tentar tirar alguém de lá, é bem capaz de você ficar lá junto, por não ter força suficiente para dominar. Aí você vai me dizer assim: missionário, de que maneira que eu posso enfrentar Satanás? Nós temos 4 reinos: o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino espiritual. O reino animal domina o reino mineral e o reino vegetal. O espiritual domina o reino animal. Aqui, irmãos, na terra, tudo funciona com jeitinho. Sabe aquele jeitinho brasileiro? Mas no reino espiritual, o maior domina o menor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe de que maneira você vai enfrentar Satanás? E sabe de que maneira você vai estar numa posição superior a ele? Aquele que se junta com o Senhor é o quê? Um espírito com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O problema é que muitas das vezes nos juntamos aos fofoqueiros. Verdade, verdade. Quem se junta com um fofoqueiro é um fofoqueiro com ele. A Bíblia diz que quem se junta com a carne é uma carne com ele. Quem se junta com uma prostituta é o quê? Uma prostituta com ele. Nos juntamos com todo tipo de coisa. Enquanto a missionária estava falando aqui sobre o enchimento do Espírito Santo, o Senhor bradava no meu coração: de que maneira a igreja de hoje pretende ser cheia do Espírito Santo? De que maneira? Porque para ser cheio do Espírito Santo é necessário se esvaziar. Verdade. Aleluia. Ninguém é cheio enquanto está cheio, irmãos. Estamos cheios de tudo. Rede social, Verdade. tomando aí a vida espiritual do crente. E queremos ser cheio do Espírito Santo, você vai passar a vida orando. Se você não decidir se esvaziar, Aleluia. Verdade. vai continuar da mesma maneira. Irmãos, eu não estou aqui para brincar. Eu tenho dito a Deus: olha, Jesus, todo dia o médico disse que eu vou morrer. Então eu não tenho tempo para brincar de ministério. Eu não tenho tempo para brincar com a palavra de Deus. Aleluia. Eu estou aqui para dizer o que ela é. Glória a Deus. Aleluia. Como é que você pretende ser cheio do Espírito Santo? Aleluias. Hoje é ciclo de oração. E eu vou falar, irmãos. Aleluia. Aleluia. Vá para a igreja primitiva. Ciclo de oração. 3 horas de relógio, as mulheres de joelho orando. Eu vou perguntar uma coisa a você. Quantas horas você orou hoje? Não, para ser melhor, quantos minutos você orou? Porque é bem capaz de você não ter orado nem 1 hora de relógio. E quer ser cheio do Espírito Santo. Você quer ir lá e libertar seu filho, seu marido? Aleluia. Tem uma coisa, querido. Os apóstolos estavam lá. Eles curaram em nome de Jesus. Eles fizeram a obra em nome do Senhor Jesus.
Mas quando chegou a hora de expulsar Satanás, ele chegava até Jesus e perguntou: Jesus, por que nós não podemos fazer isso? Jesus olha para ele e diz assim: querido, essa caixa de demônio tem que ser muita oração e muito jejum. Eu oro 2 minutos e quero expulsar um demônio. Oh, meu Deus. Daniel estava orando e jejuando 21 dias para que a bênção chegasse. Eu não jejuo nenhum e quero que a bênção chegue. Ou nós estamos brincando, irmãos. Tem ministério, não entendemos nada ainda. Não entendemos nada. Aleluia. Zorobabel chegou para Ezequiel. O profeta Ezequiel e disse: Ezequiel, vai até o Senhor. Eu preciso de uma resposta. Aleluia. Está lá. Zacarias pedindo a Deus uma resposta. Porque Zorobabel precisava da resposta para enfrentar o exército inimigo. Está lá Zacarias. Aí a passagem diz: Zacarias olhou e viu um castiçal. Do lado do castiçal tinha uma botija de azeite, mais 7 candelabros. Aleluia. Aí o Senhor diz assim a Zacarias: diga a Zorobabel que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Glória a Deus. Às vezes eu quero vencer o meu marido na força do meu. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia. Você quer vencer o Satanás dentro da sua casa? Às vezes o casal chegou para mim a semana passada e disse: missionária, o marido chegou e disse: eu vou embora. Eu disse: embora? Quem tem que ir é Satanás dentro da sua casa. O diabo é quem tem que ir embora. Aleluias. Zacarias, diga a eles que não é mais por força. Abaixem as armas. É pelo meu Espírito. Aleluia. De que maneira é que você pretende vencer Satanás? Porque só tem uma. Eu vou dizer uma coisa para você. Satanás não teme a quem prega bonito. Ele não teme. Ele não teme aos louvores bonitos que você canta. Genuíno. Se você é uma pessoa que faz a obra de Deus, Satanás não está nem preocupado contigo. Ele não está preocupado. Satanás não está preocupado com os cultos que você vem todos os dias. Ele não teme a isso. Satanás não teme nem aos anjos. Mas tem uma coisa que ele teme: a um homem e uma mulher de oração. Aleluia. Os homens foram expulsar Satanás. Aí Satanás chega assim para eles: isso é bíblico, viu? Glória a Deus, aleluia. Eu não conheço você. Eu conheço Daniel. E conheço o Deus de Daniel. Conheço o Deus de Daniel. Tem gente que nunca pisou no reino espiritual e quer enfrentar Satanás. Deixa eu ver como é que você sabe que a pessoa nunca pisou no reino espiritual. É simples, irmão. Quer resolver as coisas na força da língua. Desse jeito. Meu Deus. E quando você estiver lutando com a sua força, Satanás vai estar ganhando terreno, queridos. Ei, essa caça de demônio tem que ter oração. E tem que ter jejum. E não é brincar de oração não, querido. Não é brincar de oração não. Às vezes eu fico preocupado com a igreja de hoje. Eu fico andando às vezes da minha casa, dentro do meu quarto de Jesus. Os crentes de hoje parece que não entendeu nada. Achou que o chamado era para o autossucesso. Era para a autopromoção. Ei! O chamado, a palavra do Senhor diz: milita a milícia da fé.
cadeira de como majestade. Jesus disse: sofre comigo as aflições. Eu não entendo, não vou entender nunca, irmãos. Eu respeito. Eu respeito. Mas eu não vou entender nunca a igreja de hoje tomando remédio controlado para dormir. Eu não posso entender, não pode entrar isso na minha cabeça. Sabe por quê? Não pode entrar. Aleluia. Aquele que confia no Senhor, descansa no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então eu não posso entender. Os crentes que não dormem, ansioso, lança toda a sua ansiedade no Senhor. Onde é que você está colocando a sua ansiedade? Onde é que você está colocando a sua esperança? É no homem? Você vai continuar ansioso. Você vai continuar ansioso. Eu já disse aqui essa igreja. Aleluia, Deus. Ó, irmãos, você está pensando que eu estou lutando só com um nódulo na coluna? Desde 2020 eu luto com um nódulo na adrenal, 2 nódulos na tireoide, um nódulo pulmonar e agora na coluna. Se você me perguntar qual foi o dia que eu perdi o sono, nunca. O médico me perguntou assim: você consegue dormir? Eu digo: só não durmo se eu não deitar. Se eu deitar, eu vou dormir. Glória a Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. De que maneira o valente está destruindo seu filho? O valente está destruindo o marido. Você acha que as pessoas têm prazer de estar drogada, de estar bêbada nas calçadas? Eu conhecia porque o jovem morreu. Chega, se suicidou. Filho do meu irmão da igreja, lá em São Cristóvão. Eu fiz parte da igreja, do ministério lá da igreja. Chega, o menino se suicidou, o jovem. Procura o que foi. Tem vida de jogo. Você acha que é uma pessoa que quer se endividar a ponto de tirar sua vida? Elas estão aprisionadas. E você foi chamado, aleluia, para o exército do Senhor. Para libertar essas vidas. Você foi chamado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando eu vejo as pessoas falando do chamado, eu estou muito susto. Será que elas estão entendendo o que é um chamado? Será que entenderam? Ei, você não foi chamado para você ser bem sucedido, não. As pessoas pensam que o chamado é para ser bem sucedido. Se você tiver um carro, vá andando no seu carro e dando glória a Deus. Se você não tiver, ande de pé e dê glória a Deus. Se você tem uma casa, glorifica o Senhor dentro da sua casa. Se você não tem, pague seu aluguel e dê glória a Deus. Aleluia. Teve um jovem que disse assim: olha, Jesus, eu vou seguir o Senhor. Onde o Senhor for, eu vou. Jesus olhou para ele assim e disse assim: meu jovem, as raposas, elas têm covis. Os passarinhos têm ninho. Eu não tenho. Nem aonde reclinar minha cabeça. Jesus estava dizendo: não tem conforto nesse chamado. Meu Deus. Não tem conforto. É, Jesus. Eu não vou entender nunca quando o crente começa a lamentar que está cansado. É os crentes cansados. Eu estou cansado. Eu nunca vi os crentes cansados, irmãos. Às vezes as pessoas me dizem assim: você está doente? Eu digo: eu não. Quem está doente é vocês. Porque eu olho muitas vezes para a cara de muitos crentes que se dizem estão, e para mim está doente. Meu Deus. Oh, queridos, aí queremos vitória. De que maneira que você pretende adquirir vitória? Oh. Aleluia. A salvação é de graça. Aleluia. Mas o chamado tem um preço. E o preço é renúncia. Aleluia. É renúncia. Eu não sei o que você tem que renunciar.
Eu não sei. Aleluia. Mas muitas das vezes, irmãos, o que tem de gente alistada no exército de Deus e que não tem coragem de lutar. No Antigo Testamento, o Senhor dizia assim para o seu exército, o exército de Israel: vá lá, entre nas nações, tome os despojos, destrua aquela nação, aleluia, e divida tudo que vocês conquistaram com o povo. O exército de Israel ia pelo poder do braço forte do Senhor, aleluia. Quando Israel se rebelava contra Deus, o que era que acontecia? Eles perdiam a guerra. Agora, quando Israel se voltava para o Senhor, os exércitos inimigos tremiam diante do exército do Deus vivo. É bem verdade que o inimigo hoje da igreja, o inimigo da igreja é maior do que os exércitos dos inimigos de Israel. Porque o inimigo da igreja é o próprio Satanás. Mas conosco também está aquele que estava com o exército de Israel. Aleluia! O Deus cuja terra treme, queridos. O Deus cujo mar se abre. Ele também está conosco. Aleluia! Às vezes eu pergunto, o que é difícil para Deus? O médico que deu meu exame a semana passada, ele disse assim: eu vou lá ver a paciente. Eu estava sentado ali e disse assim: quem é a paciente? Aí a médica que estava comigo disse: é ela. Ele disse assim: você anda? Mas que eu não exame. Eu disse: ando. Eu ando sim. Ele disse: olha, pelo seu exame eu pensei que você era acamada. Pelo seu exame. Eu disse: eu ando, eu toco, eu canto, eu prego. Disse assim para ele. Ele ficou, irmãos, olhando para mim, quase que não querendo acreditar. Aí a minha irmã foi e disse assim: é verdade, viu, doutor? Muitas das vezes ela é mais sadia do que muitos que se dizem sadios. Mas sabe por quê, irmãos? Eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Se você me perguntar, olha a minha oração, você está pensando que eu tenho pedido a Deus, Deus me cure? Mas não. Na hora de Deus, Deus vai me curar, se Ele quiser. A minha oração, Deus sabe o que eu estou dizendo aqui dentro da igreja. A minha oração é: Deus, cumpra o teu propósito na minha vida. Que a minha vida sirva para glorificar o teu nome. Seja com pulmão só, seja com rim só. Mas que a minha vida sirva para glorificar o nome do Senhor. Essa é a minha única oração. Você não tem petições a Deus? Tem, irmãos. O médico passou lá 43 exames para fazer. 43, eu tenho que entregar até o dia 15 para poder fazer a cirurgia. Passou reposição de ferro, porque eu tenho, além de tudo isso, eu ainda tenho uma síndrome rara de ferritina baixa. O médico não sabe por quê. Então eu tenho que estar repondo ferro. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Eu estou no posto, no soro e na ferritina. Desse jeito, irmãos. Se você me perguntar, e aí, missionário? Dando glórias ao Senhor. Aleluia, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu vou dizer uma coisa para você. Você que pretende vencer nessa noite. Você que tem lutado, pedindo a Deus, enfrentado batalhas. Eu vou dizer a você nessa noite, tem uma chave para você vencer. Aleluia. Estava lá Eliseu. O servo dele disse assim: Senhor, fomos pegos. Estamos cercados. Eliseu olhou assim para ele e disse: meu Deus, Senhor, abra os olhos desse meu servo, para que ele contemple quem está conosco. O Senhor abriu os olhos do servo. E quando o servo olhou para
convicção de que Deus está com você. Glória a Deus. Porque quando eu tenho convicção, irmãos, quando eu tenho convicção, a dor não me para, a enfermidade não me para, nada pode parar o crente. E quando você tiver convicção de que Deus está com você, você vai libertar o seu marido. Através de você, seu marido vai ser liberto do seu filho, sua casa. Muitas das vezes nós estamos na igreja e às vezes eu tenho pedido assim ao Senhor. Eu estou com um pastor, amigo meu, e o filho dele foi criado na igreja. O menino foi criado na igreja. Um levita. Tocava bateria. Hoje ele é gay. O pai se desesperou porque o menino se revelou. E eu disse assim, meu irmão, não se desespere. Creia que Deus há de restaurar o seu filho. Eu estou dizendo que muitas das vezes você está na igreja e Satanás está trabalhando na vida dos seus. Minha mãe dizia, enquanto sua filha é pequenininha, enquanto está desse tamanho, meu irmão, que coisa boa. Enquanto está desse tamanho. Mas coloca teu joelho no chão. Pela vida dos seus filhos. Porque o valente, está roubando o sonho dos jovens. Está destruindo os jovens. E o que você está fazendo? Brincando na igreja do ministério? Às vezes disputando quem prega melhor, quem canta melhor. Tanta obra para fazer fora da igreja. E muitas das vezes discutimos dentro da igreja. Às vezes eu pergunto, será que entendemos mesmo alguma coisa? Será que entendemos? Ô queridos, eu já falei aqui. Quando Jesus vier, Ele não vai perguntar, missionária Messi, quantos sermões bonitos você pregou? Jesus não quer saber disso. Quantos louvores bonitos você cantou? Deus não está preocupado com isso. Quantas vezes você foi na igreja? Quantas caridades? Mais caridade do que os espíritas fazem. Verdade. Mais do que a igreja. Essa é a realidade. Deus não está preocupado com isso. A preocupação do Senhor é quem você foi visitar enquanto estava doente. Quantas vidas você teve ousadia no Espírito Santo para libertar. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a preocupação do Senhor. Aí ficou arrumando crente dentro de 4 paredes. Disputando um carro. Irmão. Chateado porque muita da honra. O pastor não reconheceu o meu trabalho. Você está trabalhando para o pastor, é? Eu não sabia, não. Eu pensei que você estava trabalhando para Jesus. Pensei eu. Ah, porque o pastor não me visita. Eu tenho crente, acredito, pastor, nisso. Eu conheço um crente que saiu da igreja porque disse que ficou doente e não recebeu a visita do pastor da sua igreja. Eu disse, meu irmão, tu nunca foi crente. Eu disse a ele, tu nunca foi crente. Ele ficou assim olhando para mim, assustado. Eu digo, eu falo, meu. Eu não tenho medo de falar, irmãos. Tu nunca foi crente. Assim, nós estamos cheios de tantas coisas. Lembra do caminho de Emaús? Os discípulos estavam andando, os dois conversando. Jesus chegou lá e Jesus começa a conversar. E eles estavam tão intertidos deles mesmos que não perceberam que Jesus estava lá. Às vezes estamos tão cheios de tanta coisa e nem percebemos Jesus perto de nós. Aí vamos para a igreja. O culto hoje não foi bom. Não foi bom? Porque você não está bem, querido. O problema não é o culto, não. O culto sempre vai estar bem porque é para Jesus, não é para você. Não é para você. O culto é para Jesus. No dia que for feito um culto para você, aí você chega e reclama com o pastor. Mas enquanto o culto for para Jesus,
O culto é o que ele é. Aleluia. Nós estamos assim, cheios de nós mesmos. Aleluia. Um quer ter razão, o outro quer ter razão. Ninguém tem razão aqui, todo homem é mentiroso. Diz a palavra do Senhor. Verdadeiro é Jesus. Verdadeiro é Jesus. Quem é verdadeiro é Jesus. Aí depois você vai dizer assim: por que eu não venço as lutas, as batalhas espirituais? Você está preocupado com as coisas dessa terra? Vocês estão tão preocupados com as coisas que vai ficar. Que vai ficar. Tolos é o que nós somos. Tolos. Dezembro desse ano, irmãos, um pastor amigo meu, fizemos um trabalho, um jovem junto. Pastor Benedito fez uma vez. Eu nunca vi o pastor Benedito chateado. Eu congreguei com ele 5 anos fazendo obra missionária junto com ele. Nunca vi esse homem chateado. Responder alguém de forma mais alta um pouco, não. Ele sempre estava feliz. Que ele estivesse passando por dificuldade ou não. O que aconteceu em dezembro? Ele está indo lá para o ministério fazer a obra do Senhor. Quando ele foi fazer o retorno, uma mulher veio por trás, pegou a moto dele e matou. De uma hora para outra. Aí eu pergunto: às vezes estamos tão preocupados com as coisas aqui. Você pode sair do culto aqui hoje, amanhã chega o recado: olha, morreu. Desse jeito. Desse jeito. Desde 2020, eu venho enfrentando uma doença atrás da outra. Mas o que de jeito eu já enterrei, irmãos. Que eu digo: meu Deus. Pessoas que estavam bem ontem. Eu estive na casa da minha mãe no carnaval. Eu digo: vou sair um pouco da cidade, muito barulho nas ruas. E aí fui para a casa da minha mãe. Quando eu chego lá, tem um trio na frente da casa da minha mãe. Mas o cão mesmo, mas o cão quer trabalhar mesmo. Olha, irmãos. Aí tinha uma mulher lá, pulando o carnaval. Um mês antes eu estive lá na igreja da minha mãe. Ela estava lá na igreja. Olha, um mês antes. E depois, um mês depois, ela estava lá pulando o carnaval. Quando eu cheguei em casa no outro dia, minha mãe liga: olha, morreu. Eu disse: Jesus. E agora? Tolos. Que vale a pena você ganhar o mundo e ter que perder sua alma. Preocupe-se com as coisas do céu. Toma posse da tua vida eterna. Aleluia. Você sabe por que muito crente está doente? Porque a mente dele está nas coisas daqui. Nas coisas da terra. Você já pensou se eu fosse me preocupar quando o médico disse assim? Ele passa de mãos, olha, é uma coisa tão interessante. Eu estou fazendo essa reposição de ferro. Pense que luta. Pense que luta. Porque era para o governo fornecer a medicação. Só para fazer a reposição de ferro dá quase R$800 no mês. Só para fazer a reposição de ferro. Eu nunca reclamei. Nunca reclamei. Nunca, irmãos. E também não estou preocupado. Eu já disse, minha família às vezes fica desesperada. Eu não se desespere. Não se desespere. Se eu tiver que partir, partirei para o Senhor. Aleluia. O médico diz assim: olha, você não pode estar no meio de muita gente para você não contrair uma doença. Eu digo: eu não vou estar. Mas repare, se eu vou ficar no meu quarto. O quarto é para os doentes, né? Que fica lá. Depressão. Não quer sair do quarto. Eu só fico no meu quarto, irmãos, quando eu estou orando e meditando. Aí eu fico muito tempo lá. Mas a não ser. Eu gosto de estar no meio do povo. Pregando a palavra do Senhor. Fazendo a obra do Senhor. E você nessa noite. Aleluia. Pense. Pense. De que maneira você vai enfrentar Satanás. Aleluia. Porque ou você decide se ajoelhar e orar, ou
decide ser um homem e uma mulher de oração. Então Glória. Satanás vai dizer, eu nem me conheço. Não conheço você. Eu conheço o seu Deus, agora você não conhece não. Eu não lhe conheço. Olha, uma vez eu andava de ônibus ainda na época, foi 2019 isso. Eu estava no terminal. E aí tinha uma mulher, ela estava quase semi-nua lá no terminal. E eu estava no telefone fazendo uma ligação. Daqui a pouco ela chegou assim perto de mim. Apontou o dedo para mim e disse, eu lhe odeio. Eu botei o telefone assim na bolsa. Eu disse, não tem problema não, Satanás. Eu odeio você também. O pessoal começou a se aglomerar. Aí eu dizia, você conhece ela? Que a gente está tentando procurar os parentes. Eu digo, não conheço não. Mas quem está falando sabe quem eu sou. E o povo ficou todo abandonado. Quem está falando sabe quem você é, disse isso. Quem está falando nela sabe, me conhece. Aí ela bradou, ela disse assim, você, porque ela disse, você tem me prejudicado. Foi. Satanás falando. E eu comecei a repreender isso no terminal do dia. No terminal do dia. Aí eu pergunto, Satanás conhece a gente ou não? Satanás conhece um homem e uma mulher de oração. Glória a Deus. E quando você não decidir se ela está no exército de Deus, para se ela está no exército de Deus, não tem outro caminho não. Quando Jesus diz assim, olha, a porta é estreita, as pessoas pensam que é para salvação. Queridos, quando a Bíblia diz assim, muitos são chamados, poucos escolhidos, as pessoas pensam que é para salvação. Sabe o que Jesus falou sobre a salvação? Naquele dia, o número de salvos ninguém pode contar, porque será como a areia da praia. Mas ele disse que os escolhidos são o quê? Poucos. Muito poucos. São os escolhidos. Ele está falando do chamado. Jesus está falando, olha, eu chamo, mas não há probabilidade de que eu vou escolher. Você já viu no exército? 30 se alista lá. 30. Mas aí o chefe fica procurando quem? O melhor. Aquele que se dedica mais. Aleluia. Você está pensando porque você foi chamado, você foi escolhido? Uma coisa é ser chamado, outra é você ser escolhido. Porque Jesus é uma coisa tão simples, irmãos. Já pensou o pastor João está aqui? Aí ele diz, missionária Mércia, e eu não respondo. Missionária Mércia, e eu não respondo. Pela terceira vez ele vai dizer, missionária Mércia, e eu não respondo. Aí ele vai dizer, pastora, e ela diz, sou eu. Jesus vai contar comigo aqui, não respondi. Jesus conta com quem está disposto. Ananias, eu lhe chamei para uma obra, vá lá. Você vai colocar a mão no homem chamado Saulo de Tarso. Ananias diz, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Aí a pessoa me diz assim, eu sou chamado. Eu tenho um chamado, nunca saí do lugar. E disse que tem um chamado, eu não entendo que chamado é esse. Quando o Senhor chamou Abraão, o Senhor disse, Abraão, vá para uma terra que eu te mandei. Foi o que Abraão fez. Saiu do meio do seu povo, pegou os seus e foi. O povo chamado de hoje, Jesus chamando ele sentado na cadeira. É Jesus chamando ele sentado na cadeira. E ele dizendo, eu tenho chamado. Que chamado? Eita, Deus livre. É dia de confronto hoje. Verdade, Deus. Que chamado nós temos? Porque para você ter um chamado, Jesus precisa dizer, a quem eu enviarei, você vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Você tem que dizer. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Pense de que maneira você enfrentará Satanás. Porque, irmãos, você pode até dizer assim, missionário, mas está tudo bem na minha casa. Se tiver tudo bem na sua casa, eu já vou duvidar até que você é crente. Verdade. Se tudo estiver bem na sua casa, eu já vou começar a duvidar de que você realmente é crente. É desse jeito. É desse jeito. O ladrão veio roubar, matar e destruir. Jesus diz, eu vim para que
vocês tenham vida e a tenham com abundância. Glória a Deus. Jesus quer dar vida com abundância. Deixa eu dizer uma história aqui para você. Os anjos, almejou pregar. Jesus disse: não, quem vai é eles, quem vai é os homens. O privilégio é seu. Aleluia. Aleluia. Os anjos até almejaram, mas Jesus disse: é vocês. Jesus conta com você. Aliste-se no exército do Senhor, no exército do Deus vivo, e comece a usar as armas corretas. Aleluia. Comece a orar. Essa casta de demônio na sua casa, na vida do seu filho, na vida do seu marido, na vida daqueles que você tem orado, essa casta de demônio só vai cair por terra quando você decidir orar e jejuar. Aleluia. Que Deus possa abençoar a igreja nessa noite. Irmãos, poderia ser uma vigília, né, nessa noite. Quando eu começo a pregar é assim. Eu fico pedindo a Jesus: Jesus, me controla. E quando eu começo a pregar, o negócio vai longe. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.